Quem achou, diga glória a Deus. Assim nos fala a palavra de Deus, queridos. Lucas, capítulo de número 14, a partir do verso de número 15. Na epígrafe está escrito assim: a parábola da grande ceia. E ouvindo isso, um dos que estava com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurados o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me haja por escusado. E outro disse: casei e porquanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres e os aleijados, e os mancos e os cegos. Versículo 22. E disse o servo: Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. Disse o Senhor ao seu servo: sai pelos caminhos e atalhos, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Quem pode glorificar a Deus por essa palavra? Queridos, são 8h14. Eu prometo para vocês ser bem simples, ser objetivo nas minhas palavras, para que nós venhamos tirar também um momento de oração, assim como nós temos sido ensinados aqui nesse lugar. Pois bem, eu preciso da tua total atenção aqui nessa noite. Eu quero ser direto e objetivo, e por isso eu preciso que você esteja atento a esta palavra. Eu tenho certeza que o teu coração aqui nessa noite será impactado pela palavra de Deus e pela unção da presença do Espírito Santo nessa noite aqui neste lugar. Pois bem, senhores e senhoras presentes aqui nesse recinto, nós conhecemos muito bem, queridos, toda a Bíblia Sagrada, e nós sabemos que o ministério de Jesus, ele viveu de forma intensa aqui na terra. Jesus, ele é apontado desde o Velho Testamento, ou de forma teológica, desde o Veterotestamentário bíblico. Olha para cá. Nós sabemos muito bem, queridos, que a Bíblia Sagrada, ela não é somente um conglomerado de livros. A Bíblia Sagrada, ela não é somente coleções de livros. Se nós formos estudar bem a palavra de Deus, nós vamos ver que cada livro é como se fosse um quebra-cabeça. Cada livro vai se juntando, cada pedaço de um quebra-cabeça. E o que mais me chama a atenção é que cada livro que foi escrito na Bíblia Sagrada foi escrito por homens diferentes, homens e mulheres diferentes, em épocas diferentes, em períodos diferentes em todos os anos. Mas se você for ler cada palavra, cada história, cada acontecimento bíblico, parece que eles têm a mesma concordância. É daí que nós conseguimos iniciar a refutação daqueles que falam: mas irmão, a Bíblia, ela foi escrita por homens, mas ela é inspirada por Deus. E é por isso que nós vemos essa inspiração de Deus em cada homem e em cada mulher, onde a palavra ela foi escrita, e elas entram em uma só concordância, formando um quebra-cabeça. E sabe o que acontece no final desse quebra-cabeça?
se forma um só nome. E esse nome se chama Jesus. Desde o Velho Testamento nós podemos olhar isso. Se eu for falar aqui sobre a primeira vinda de Jesus e olhar para o Veterotestamentário bíblico, eu posso citar pelo menos uma característica de Jesus no Velho Testamento. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu posso tentar. Cada livro do Velho Testamento tem uma característica que aponta para a primeira vinda de Jesus. Amém ou não amém? Glória a Deus. Em Gênesis, se você não pegar isso, eu vou até aí. Em Gênesis, ele é o descendente prometido que pisaria a cabeça da serpente. Em Êxodo, ele é o cordeiro pascual que nos livra da morte. Em Levítico, ele é o sacrifício perfeito. Em Números, ele é a serpente levantada no deserto. Quem olhava para ela viveria. Em Deuteronômio, ele é o profeta semelhante a Moisés, aquele que haveria de vir sair. Em Josué, ele é o capitão da salvação que nos conduz à promessa. Em Juízes, ele é o libertador levantado por Deus. Em Ruth, ele é o resgatador, o parente remidor, como o pastor pregou aqui em um domingo. Em 1 Samuel, ele é ungido de Deus. Em 2 Samuel, ele é o rei da linhagem de Davi. Em 1 Reis, ele é o rei da sabedoria e da glória. Em 2 Reis, ele é o juiz das nações. Em 1 Crônica, ele é o herdeiro da linhagem de Davi. Em 2 Crônicas, ele é aquele que restaura o verdadeiro culto. Em Esdras, ele é aquele que restaura a palavra. Em Neemias, ele é o reconstrutor dos muros. Em Esther, ele é um intercessor oculto. Queridos, eu não sei se você está sentindo essa presença aqui do grandão da Galileia, mas ele está aqui. Em Jó, ele é o redentor que vive. Em Salmos, ele é o bom pastor. Em Provérbios, ele é a sabedoria encarnada. Em Eclesiastes, ele é o sentido da vida. Em Cantares, ele é o noivo que ama a sua noiva. Em Isaías, ele é o servo sofredor. Ele é aquele que foi moído, que foi levado para o Calvário, que se entregou ao Calvário, mas pelas suas pisaduras nós seríamos sarados. Não sei se você está entendendo isso, mas eu vou continuar. Posso continuar, varão? Então vamos lá. Eu vou continuar. Em Jeremias, ele é a nossa justiça. Em Lamentações de Jeremias, ele é um homem de dores. Em Ezequiel, ele é o filho do homem. Em Daniel, ele é o filho do homem que receberia o reino eterno. Em Oséias, ele é o noivo fiel que ama a noiva infiel. Em Joel, ele é aquele que batiza com o Espírito. Em Amós, ele é o juiz das nações. Em Obadias, eu não sei se você está entendendo, mas Jesus, ele está em todo o Velho Testamento. Em Obadias, ele é o rei que triunfa. Em Miqueias, ele é o governante que nasceria em Belém. Depois de é quem é, pastor? Depois de Miqueias. Naum, é só para vocês, para ver se vocês estão ligados. Naum, ele é o justo juiz. Abacuque, ele é o justo que vive pela fé. Em Ageu, ele é o desejado das nações.
Em Zacarias, ele é aquele que vem montado no jumentinho. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. E eu quero que vocês entendam isso. Desde o Gênesis, em todo o Velho Testamento, Jesus é apontado. E cada quebra-cabeça foi se juntando, apontando para o nome dele. Deixa eu ver quem entende isso. Quem entende a concordância dessa palavra. Quem entende que essa palavra, ela é inspirada por Deus. Foi escrita por homens, mas ela é inspirada por Deus. Cadê você? Cadê você que serve esse Deus? Aleluia. Após a última profecia, pastor Regis, aconteceu um período, segundo a teologia, chamado de interbíblico. Repita comigo, interbíblico. Está fraco, período interbíblico. O período interbíblico, ou chamado também de período negro, ele é exatamente o tempo de 400 anos, em que a voz de Deus não vai ecoar nem uma só vez. Após a última profecia, irá se passar 400 anos, sem a voz de Deus ecoar nenhuma vez. Ele vai ficar em silêncio. Mas após 400 anos, vai ser gerado no ventre de uma mulher chamada Isabel, um homem por nome João. Repita comigo, João. Repita mais forte, João. Pois bem, João, ele vai ser gerado no ventre de Isabel. E todos nós conhecemos esse homem como João Batista. E eu quero deixar bem claro que Batista não é o seu sobrenome. Batista é um cognome, é um apelido. Na verdade, a forma teológica que nós chamamos é João o Batista, porque ele batizava. E João, ele vai ser aquele, no espírito de Elias, que ele vai abrir o caminho para o Senhor. E ele vem abrir o caminho para o Senhor, pregando um evangelho de arrependimento, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Através dessa mensagem de João o Batista, muitas pessoas irão se converter. Muitas pessoas irão se arrepender dos seus pecados. E é exatamente quando ele começa a batizar muitas pessoas no rio chamado de Rio Jordão. E enquanto João Batista ele estava batizando essas pessoas, porque o batismo ele é um simbolismo, mediante as pessoas e mediante a Deus do seu arrependimento. É como se fosse o simbolismo da morte da velha criatura e o nascimento da nova criatura. Quando João ele estava batizando ali no Rio Jordão, a Bíblia vai dizer que ele vai se deparar com alguém. E ele vai exclamar umas palavras dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele apareceu para ser batizado por João o Batista ali no Rio Jordão, porque era necessário acontecer aquilo para se cumprir algumas profecias. Quando ele vai ser batizado, Jesus ele vai passar 40 dias no deserto e depois ele vai começar o seu ministério. E sabe qual é a mensagem que Jesus ele vai pregar? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Evangelho que não confronta não é evangelho. Evangelho que não nos leva ao verdadeiro arrependimento não é evangelho. Evangelho que massageia o nosso ego não é evangelho.
Evangelho que não vai de encontro aos nossos pecados, desculpa falar, mas não é evangelho. O evangelho de Jesus é o evangelho que nos conduz por caminhos de arrependimento. O evangelho de Jesus é um evangelho que nos leva a caminhos de renúncia, de abnegações do nosso pecado, das nossas vontades e das nossas concupiscências. Eu sei que é duro, irmão, mas qualquer coisa você fala com o pastor Gleiciano no final do culto, para ele me dar uns caramba. Mas eu vou falar. Olha para cá. Jesus, ele vai começar o seu ministério. 3 anos e meio, Jesus, ele vai viver o seu ministério intensamente aqui na terra. Muitas coisas vão acontecer através da vida de Jesus. Muitas pessoas irão se converter. Muitas pessoas irão ser curadas. Muitos prodígios e maravilhas irá acontecer através da vida de Jesus. Mas pasme você. O maior propósito de Jesus ter deixado o seu trono de glória e se feito semelhante a mim e a você, só semelhante, tá? Não vou explicar isso, mas ele só era semelhante. Foi com um propósito maior. Foi morrer por mim e por você no Calvário. Foi derramar o seu sangue por mim e por você no Calvário. Porque o único, olha para cá, o único que poderia redimir os nossos pecados era Jesus. Poderia ser o homem mais bonito, igual Alessandro, mais cheiroso, igual o Regis, com cabelo mais aliado, como o irmão Wesley, mais bonito, igual o Caleb. Podia ser o homem mais perfeito da terra, mas ele não poderia morrer por mim e por você. Me pergunte por quê. Me pergunte por quê. Não está fraco. Por quê? Porque a origem do homem, ela é terrena. E por ela ser terrena, o pecado está entranhado em nós. A natureza adâmica, ela está entronizado em nós. O pecado, por mais perfeito, por mais santo, por mais separado que alguém seja, o pecado, ele está grudado, enraizado em mim e você. Mas em Jesus não. Sabe por quê? Porque a origem de Jesus não é terrena. A origem de Jesus é divina, irmão. A origem de Jesus não é igual a mim e a você. A origem dele é do céu, é celestial. Jesus não vai ser gerado no ventre de Maria igual a mim e a você. Jesus, ele vai ser gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo de Deus. E é por isso somente Jesus poderia derramar como um cordeiro pascual, como um cordeiro imaculado e perfeito, para redimir o meu e o teu pecado. Olha para cá, eu vou já começar a pregar, viu, Alessandro? Você se lembra que no Velho Testamento existia o sacerdote, o sumo sacerdote, que pegava um cordeiro perfeito, um cordeiro que não poderia ter uma só mácula, não poderia ter pelo menos um defeito, para poder ir até o Santo dos Santos, oferecer como expiação pelo pecado do povo. Ali, eles entendiam que através do sacrifício daquele cordeiro, os pecados dele eram perdoados. E da mesma forma, Jesus,
ele veio, se entregou, ele se fez maldito. Ele não foi entregue, ele se entregou como Cordeiro perfeito, para nos dar a oportunidade de nós se arrependermos dos nossos pecados e no final da nossa vida, a nossa alma herdar a vida eterna. Aleluia! Quem se alegra por isso, deixa eu ver. Quem se alegra por essa palavra, deixa eu ver. Levanta as tuas mãos do terceiro andar e começa a adorar esse Jesus. Aleluia. Já já eu entro no texto, tá, irmão? Já já eu começo a pregar. 8h32. Jesus, ele vai morrer no Calvário e derramar o seu sangue. Mas por que tu fez esse arrudeio todinho? Igual o cearense fala, né? Arrudeou, mas arrudeou todinho. Para nós entendermos uma coisa. Sem cruz, não existe ceia. Sem cruz, não existe reconciliação. Sem cruz, não existe mesa da intimidade. Sem cruz, não existe salvação. Sem cruz, não existe banquete celestial. Sem a cruz, sem o sacrifício salvífico na cruz, não existe festa para nós desfrutarmos lá na Nova Jerusalém. É por meio desse sacrifício de Jesus, que ele morreu no Calvário, que nós temos a oportunidade de se assentarmos à mesa. Mas o que tem a ver a mesa? Versículo de número 15, capítulo 14, versículo 15 fala assim: e ouvindo isso, dos que estavam com ele à mesa, disse: bem-aventurado o que come pão no reino de Deus. Aqui não é Jesus que está falando, tá, queridos? Aqui foi alguém que estava sentado com Jesus à mesa e ele disse: bem-aventurado o que come pão no reino de Deus. Quem quer ser um bem-aventurado aqui, diga glória a Deus. Na verdade, você já é um bem-aventurado. Você foi chamado para estar na mesa. E você está desfrutando do banquete aqui na terra e desfrutará do banquete eterno. Amém ou não amém? Quando Jesus ele foi crucificado no Calvário, depois de toda a humilhação, Regis, que ele passou, foi açoitado, foi humilhado, colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, fizeram Jesus beber vinagre em uma esponja suja. Mas quando Jesus ele morreu, ele foi retirado do Calvário, a Bíblia vai dizer que um soldado vai perfurar ao lado de Jesus, Regis. E eu quero que vocês peguem isso, porque se vocês não pegar, eu vou até aí vocês. A Bíblia vai dizer, Alessandro, que Jesus ele vai ser perfurado do lado. E sabe o que vai sair? Água e sangue. Aí o varão respondeu onde eu falar. Conhece de Bíblia, hein? Conhece de Bíblia, varão. Água e sangue. O que vocês lembram de água e sangue? Deixa eu ver as mamães aqui. A bolsa, quando ela estoura, irmã Cátia, o líquido que sai ali da bolsa é um amniótico, não é verdade? Pela medicina, Alessandro, esse líquido, ele é 99% água. Quando a bolsa estoura, o líquido amniótico ele escorre. Mas na maioria das vezes, essa água, ela não escorre sozinha. Ela escorre juntamente com sangue. E o que indica isso, irmão Wesley? É que o bebê está próximo de chegar. Está grávida, né? Glória a Deus. É que o bebê está próximo de chegar. O que significa isso? É que no Calvário,
após o derramamento do sangue de Jesus, ali era um sinal que estava nascendo agora uma igreja redimida, lavada e justificada pelo sangue de um Cordeiro perfeito. Cadê você, igreja? Cadê você, igreja lavada? Cadê você, igreja redimida? Cadê você, igreja justificada? Aleluia. Pegou ou não pegou, irmão Wesley? No Calvário estava nascendo uma igreja lavada. A água significa pureza e o sangue significa redenção para a igreja. Sem Calvário, irmão, não haveria a ceia, a mesa. E no capítulo 14 do texto a qual nós ora lemos, eu já vou terminar, irmão, para nós orarmos. A Bíblia vai nos relatar que Jesus, ele vai falar sobre essa parábola como uma festa. Um homem, ele fez uma grande festa. E ele chamou seus convidados. Mas no dia, os seus convidados, eles arrumaram desculpa para não ir à festa. E a palavra que a minha tradução usa é excusado. O que significa a palavra excusado? Significa dar prioridade a algo. Ou seja, eles deram prioridade a outra coisa e não foram para a festa. Que eles já tinham sido convidados há muito tempo. Que eles já tinham recebido o convite há muito tempo. Aí apareceu outra coisa e eles foram lá e deram prioridade e deixaram de ir para a festa. Mas a Bíblia vai dizer que o homem que fez a festa, ele vai se irar. E ele vai mandar os seus servos ir nas vielas e nos becos e trazer os aleijados, os mudos, os surdos, todos aqueles que tinham alguma deficiência. Traz ele para nós enchermos aqui a festa. Isso é o reino do céu, irmãos. Essa é a intenção de Jesus, é encher o reino dos céus, é alcançar os aleijados, os surdos e os mudos. E adivinha quem é esses? Eu e você. Ele foi nos buscar lá no funk, lá na favela, lá na prostituição, lá na lama, lá no monturo. Mandou o seu servo, mandou um profeta, mandou um homem de Deus, mandou uma mulher de Deus e fala: traz ele, porque eu quero que ele participe desse banquete que eu preparei. Aleluia! Nós éramos deficientes. Eu fico imaginando, sabe o que, Regis? Eu fico imaginando que aquela festa era para chegar só os bonitinhos, só os alinhados. Mas aí, eles deixam de ir para a festa. Aí sabe quem é que entra nas festas? Só os deficientes. Todo torto. Sabe quem é esse? É eu e você. Nós entramos por essas portas todo torto, todo mazelado. Mas a graça alcançou a mim e a você. A graça foi na nossa deficiência e nos endireitou. Nós estava todo torto, mas a presença de Deus nos endireitou. Porque é isso que a presença ela faz conosco. É um processo, eu sei. E eu não sou hipócrita de dizer que é fácil. É um processo, é uma evolução, dia após dia. Mas sabe qual é o segredo, irmão Wesley? Permanecer.
Talvez você olhe para algum homem de Deus, dizendo: rapaz, é um homem de Deus cheio da presença de Deus, é uma mulher de Deus cheio da presença de Deus, mas ela só é cheia da presença de Deus, só é um homem cheio da presença de Deus, porque eles permaneceram. Imagine se eles tivessem desistido no início, e dizer: está difícil, o negócio está apertado, as minhas vontades estão se aflorando, então eu vou alimentar ela. Não, mesmo que você caia, se levante e permaneça, porque a boa obra que Ele começou na tua vida, Ele irá te terminar. Aleluia. Fique de pé, por gentileza. Eu falei que eu ia ser rápido, direto. Eu queria chamar aqui o presbítero Alessandro para fazer a oração com a igreja. Se você puder vir até a frente aqui, queridos, por gentileza, vamos fazer um momento de oração.